Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre ecologia. Então no capítulo 13, a gente inicia com esse conteúdo aí, tá? Todo esse material vai estar disponível para que vocês possam fazer o estudo de vocês, tá? Então vamos ver essa introdução aqui. Todos os seres humanos causam alterações no ambiente para sobreviver. Algumas culturas provocam menos impacto, enquanto outras podem estar prestes a esgotar recursos fundamentais para a sobrevivência de inúmeros seres vivos. Assim como os seres humanos, os demais seres vivos, eles consomem recursos do ambiente. No entanto, nossa necessidade cada vez maior de consumir, sem levar em conta os impactos socioambientais dessa postura, tem afetado o meio ambiente de uma forma que pode ser irreversível. Para evitar que os recursos naturais sejam comprometidos, é preciso que a interferência humana no ambiente seja consciente e responsável. Nesse sentido, conhecer conceitos de ecologia nos ajuda a participar, de forma esclarecida, das decisões que afetam a sociedade e o meio ambiente. Então a gente percebe aí que nós somos causadores de impactos ambientais, né? E essa necessidade, né, cada vez maior, né, isso acaba esgotando os recursos ambientais. Então é necessário que a gente, de forma racional, utilize esses recursos. E para isso precisamos obter, logicamente, conhecimento, né? Então vamos começar aqui com esse conceito aqui chamado níveis de organização da vida. Então, ó, nessa figura aqui da página 172, nós podemos ver que tudo começa lá com o átomo. Então, o átomo, que é uma partícula, né, que a gente não consegue visualizar a olho nu, né, e também, né, com os melhores microscópios a gente consegue ver o átomo, assim como a gente está vendo aqui esquematizado. Tá certo? Bem, então tudo começa com o átomo vai formar moléculas. A gente poderia dar o exemplo aqui da água, né? Então vamos supor que a gente tem aqui dois átomos de hidrogênio, né, e um de oxigênio, então H2O. A gente sabe que as moléculas vão formar as estruturas que estão aqui dentro das células, né? Então, se você pega uma célula, você vai ver inúmeras estruturas a quais são compostas por moléculas. Essas células, por sua vez, né, aquelas que desempenham uma mesma função, elas vão formar o tecido. Esse tecido, ele vai compor o quê? A gente vai observar que os tecidos, né, vão compor os órgãos, né? E os órgãos, por sua vez, vão compor os sistemas, né? Então a gente vê, no caso aí, esse mamífero, né, a gente vê aí que tem sistema respiratório, né, sistema locomotor, né, sistema endócrino. Então são vários os sistemas que vão compor o organismo, tá certo? E, lógico, né, a gente tem que compreender que nem todos os seres vivos eles vão ter todos esses níveis aqui. Por exemplo, né, se a gente pegar um ser unicelular, como uma bactéria, então ele vem de célula e vai diretamente para organismo, né? Não tem tecido, não tem sistema e não tem órgão. Tá certo? Bem, então a gente observa aqui, né, vários organismos aqui da mesma espécie. Eu acredito que dá para ver pela ilustração. Então, vários organismos da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente, né, ao mesmo tempo. A gente tem aqui uma população. Então, população aqui de macacos.
Bem, só que essa população ela não vive isolada de outros seres vivos, ela interage com outros seres vivos aqui, seja com outros animais, né? Ah, seja com plantas, dentre outros grupos de organismos. Então essa interação aqui entre essas diferentes populações, então a gente vai formar o quê? Vai formar uma comunidade, certo? Vai formar uma comunidade. E é claro que os seres vivos, além de necessitar de interagir um com os outros, eles também necessitam dos recursos que estão ao seu redor, os recursos minerais, né, a água, os próprios sais minerais que estão dissolvidos ali nessa água, né, necessita do ar, né, esses elementos que eu estou descrevendo são chamados de abióticos, né, que não têm vida, né, apesar daquele slogan, né, a água é vida, mas a água não é um ser vivo, né, mas abriga inúmeros seres vivos ali e é importante para o metabolismo deles. Então, os seres vivos de uma comunidade, né, que interagem entre si, interagem com os fatores abióticos, né, repito, com a água, né, com o ar, com a luz também, claro, a luz, né, o próprio clima também influencia na vida desses seres vivos. Então todo esse conjunto aí, em constante interação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ecossistema, né? A gente vai ter um ecossistema, tá bom? E aí os diferentes ecossistemas, né, os diferentes ambientes onde há vida no nosso planeta, nós vamos chamar de biosfera, certo? Então esses são os níveis de organização da vida. Aqui tem um texto bem bacana, vocês depois dêem uma lida neles, bem interessante. Habitat e nicho ecológico. Olha, pessoal, então é bem fácil, né? Então, onde que a gente vai encontrar determinado ser vivo, né? Em seu habitat, né? Então, em ecologia, o ambiente físico em que vive uma espécie chama-se habitat. E aí tem um outro conceito que é o chamado nicho, né? O nicho ecológico, que é justamente aquelas relações, aquelas interações que os seres vivos têm uns com os outros e também com o ambiente. O que ele come, né? O local onde ele, no caso, ele prefere, né? As preferências, né? As preferências ali daquele ser vivo. Tem ser vivo que se alimenta de determinada planta, né? Digamos uma ave que se alimenta de um fruto de uma certa planta. Então é um nicho, é um comportamento, né? É a relação que ele tem com aquele outro ser vivo, é um nicho ecológico, né? Tem animais que têm hábitos noturnos, né? Eles gostam de caçar à noite, né? De procurar suas presas à noite. Então isso também é exemplo de nicho ecológico, certo? Então, habitat é onde a gente vai encontrar o ambiente físico onde vive, né, um determinado ser vivo e o comportamento dele, as relações que ele mantém com os demais seres vivos e com o ambiente físico é chamado nicho ecológico, certo? Então esses conceitos introdutórios é isso aí, tá? Para a semana nós teremos um exercício, né? E espero que vocês tenham gostado da aula, né? Coloca um comentário, né? Alguma dúvida? Professor, não entendi tal conceito aí, esclarece melhor para mim. Pode mandar mensagem, seja pelo WhatsApp, né? Ou nos próprios comentários aí do Classroom, né? Onde, enfim, fica à vontade para que vocês entrem em contato para que a gente esclareça qualquer dúvida, tá certo?
Então, valeu!